estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Você que gosta de ganhar dinheiro, que gosta de investir e que muitas vezes até tem um sonho de morar nos Estados Unidos, de conhecer como é que funciona essa mega economia mundial. O nosso convidado de hoje, Leandro Sobrinho, nós vamos conversar sobre essa pauta. Como é que está a economia? Se é bom investir em imóvel, se é fácil montar uma empresa, se é fácil ganhar dinheiro, né? Money, como se chama o dinheiro no inglês. Enfim, a nossa pauta de hoje é para você. Leandro é empreendedor desde os 22 anos, graduou-se em Direito, mas foi empreendendo que ele se tornou aí um grande profissional que ele é e hoje empreende nos Estados Unidos. Ele foi proprietário de restaurantes, franquias na área de moda, escola profissionalizante, investidor imobiliário. E hoje, da Flórida, nós vamos bater um papo. Olá, Leandro, boa noite. Boa noite, Jackson. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouco aí com o pessoal. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através da nossa TV, pela BrisaNet, canal 176, através da TCM, TV a cabo Mossoró, canal 16.6, e também através da Telecab. Lembrando, você ainda que não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se, aperte aí o sininho, que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, ou seja, do Diálogo Empreendedor, ou seja, do Geração de Resultados, e agora das especialistas, que é toda sexta-feira às 20 horas, com a Letéia Lopes, você possa conferir sempre em primeira mão e siga o nosso Instagram, @Economic News Brasil. Bom, Leandro, eu gostaria de começar te perguntando com relação aos negócios imobiliários. O que é que mais atrai o brasileiro? Olha, eu considero que o que mais atrai o brasileiro o brasileiro que pensou em dolarizar parte do patrimônio, né, e ele pensa como um caminho de não deixar o dinheiro parado aqui, é a questão do investimento imobiliário. Pela segurança, né, pelo mercado maduro, que é o mercado de imóveis, o mercado imobiliário americano, ele é muito maduro, ele é muito fácil e ele é acessível para o estrangeiro, né? Hoje, qualquer estrangeiro com uma documentação, um passaporte, ele consegue comprar um imóvel assim mesmo sem estar nos Estados Unidos. Aí, do Brasil, é possível comprar um imóvel assinando tudo eletronicamente, inclusive até consegue financiar. Então, eu acho que isso atrai muito investidores, não só do Brasil, mas de várias partes do mundo para cá. E falando especialmente da Flórida, né, que é um estado que eu acredito que seja o preferido aí de boa parte dos brasileiros, pela proximidade, pela questão climática, pelos parques, praias, e é visível cada vez mais a imersão de investidores que têm comprado imóveis como uma forma aí de renda passiva e investidores que têm comprado imóvel para férias mesmo, né? Imóveis de passeio. Então, eu vejo isso só crescendo aqui na região. Muito bom. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema Fé Comércio, Sesc Senac, do CREA Ceará e da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em softwares de relacionamento. Leandro, você que foi um empreendedor de sucesso, é um empreendedor de sucesso no Brasil com seus negócios, né? Eu quero saber o que é que te levou, te motivou a deixar teus negócios promissores no Brasil para ir para os Estados Unidos. Como é que foi essa mudança, essa decisão? Olha, Jacques, isso foi uma construção, né? Eu acho que isso é uma dúvida. Acho que muitas pessoas têm se faz essa pergunta, muita gente tem essa vontade, eu quero ir para os Estados Unidos, quero morar lá, a vida é melhor, a qualidade de vida é melhor, mas pessoas até com capital, mas fica sempre aquela indecisão, vou, não vou, vou, não vou. Né? Como é que foi contigo? Essa pergunta é muito interessante e recorrente, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Primeiro que a minha mudança, né, e é o que eu sempre sugiro para quando assim sou questionado, essa mudança de país eu acho que tem que ser uma coisa muito planejada, né? Então, quando eu tive aqui pela primeira vez já na fase adulta, foi a primeira oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos, eu me encantei com a Flórida, me encantei com o clima, me encantei com como as coisas funcionavam aqui,
Mas eu tinha um negócio em expansão. Aí no Brasil, eu estava construindo o meu patrimônio, estava numa fase ali de organizar a estrutura da minha empresa, e não seria possível eu pensar em mudança naquele momento. E eu fui construindo, eu diria, aí, em torno de 8 anos, 10 anos, eu fui planejando essa mudança. E esse planejamento ele vem desde uma preparação tributária, então, diversas reuniões com contadores, para encontrar um contador que ali formar uma opinião, não pegar opinião isolada, questão de câmbio, como dolarizar o patrimônio, remessa de dinheiro, abertura de conta em banco, entender custos, entender como é que funcionava business aqui. Então, sentei com corretores de negócio para entender como é que eu poderia comprar um business, né? Como é que eu poderia encontrar um negócio que me atraísse aqui, entender um pouco do mercado imobiliário, que sempre foi a minha paixão, por mais que não era a minha atividade principal no Brasil, mas sempre é algo que fez parte dos meus negócios e eu, por incrível que pareça, ainda morando no Brasil, eu iniciei, né, no meio de todas essas especulações, abri uma empresa aqui e comecei a mexer com imóveis aqui, de forma mais acentuada, mesmo morando no Brasil, aquele formato que era aquele flip house, que diversos programas mostram isso, que você compra uma casa antiga, reforma, moderniza e vende, né? Tem toda uma transformação ali. Isso me atraía muito e eu comecei a minha atividade aqui nos Estados Unidos, com imóveis, morando no Brasil, fazendo essas reformas. E É aí um grande mercado ainda aí, não é isso, né? é um grande mercado, é um produto que hoje está muito mais concorrido do que era no passado, porque no passado, fruto da bolha de 2008 do mercado imobiliário, o estoque de imóveis inadimplentes que os bancos tinham para leiloar era muito grande. Então, isso enxurrava o mercado de boas oportunidades. Hoje, eu diria que é um negócio muito mais maduro, né? No passado, mesmo que você comprasse mal, comprasse errado, ainda se conseguia fazer dinheiro. Hoje, se não tiver uma expertise, a chance de perder dinheiro é grande. Isso ainda foi ainda resultado daquela crise de 2008 que houve muita devolução de casas, de imóveis. Sim, isso eu estou dizendo, estou falando para você algo que aconteceu lá entre 2014, 15, 16. Então, ainda tinha-se ali um estoque. Porque quando veio a bolha, não Mas esse foi estoque que eu estou dizendo é fruto daquele problema ainda? fruto daquele problema, que deu essa grande oportunidade de flip house, né? Hoje, eu já não vejo mais isso como um negócio para, vamos dizer aí, para amadores, entendeu? É um negócio que se não tiver conhecimento do que está fazendo, fica arriscado. Que é o formato normal dos Estados Unidos, né? As coisas aqui nos Estados Unidos, elas funcionam muito bem. Business, o que você pensar em fazer, mas as margens são muito menores do que os brasileiros estão acostumados, né? Então, a gente tem que se adaptar também como entender o negócio deles para não achar que o negócio é ruim. E essa curva de aprendizado eu fiz durante alguns anos. Como eu disse a você, eu vinha de férias, largava a minha família e dedicava alguns dias a reuniões com corretores de business, corretores de imóveis, contadores, advogados de imigração, para ir formando uma opinião, um raciocínio e um entendimento, né? Você está falando aí com relação a montar o business. Chegam pessoas aí, brasileiros, que querem investir. Alguns vão para imóveis, né? E alguns querem comprar o business, né? Que no Brasil é muito comum comprar uma empresa, né? Uhum. Como é que está aí essa questão de comprar o business, né? Às vezes tem pessoas que querem comprar um posto de gasolina, querem comprar um restaurante. Isso ainda está muito em alta? Ou pessoas Muito preferem aquecido. chegar no zero, não querem comprar uma coisa pronta? É vantagem comprar uma coisa pronta ou não? É muito aquecido, está muito em alta. E o mercado americano ele tem muitos processos. As coisas elas acontecem de uma forma, eu acho que até para evitar o conflito, né? Para evitar aquela negociação entre as partes. Então é muito comum e a melhor forma que eu me senti de pensar em comprar um business, você tem corretores específicos de business. Então eles têm as licenças para representar esse tipo de intermediação. E um pouco diferente do que a gente vê aí no Brasil, que também existem esses corretores,
mas aqui você tem uma coisa um pouco mais restrita dos números. Então, você vai ali, bate um papo inicial com esse corretor, entende um pouco do perfil e da sua capacidade de investimento, e ele vai te trazer algumas oportunidades. A hora que você tiver interesse por algumas oportunidades, você tem que demonstrar a capacidade financeira para adquirir aquilo. Saldo, extrato bancário. Olha, eu consigo adquirir isso aqui. E aí, para você ter acesso à segunda rodada de informações, que seriam acesso às informações financeiras, balanços, DREs, coisas mais técnicas, você tem que fazer um depósito. Esse depósito ele fica em escrow account, é um depósito de segurança, como se fosse um cartório que guardasse esse dinheiro. Você assina um contrato de sigilo e aí você tem acesso a toda a documentação, todos os balanços, todos os livros da empresa, para daí você fazer toda uma interpretação contábil, técnica e conhecer as margens no detalhe. Tá? Aí depende do acordo de cada negociação, mas você tem ali até o direito de negociar, de ficar um período dentro da empresa, fazendo ali uma questão mais operacional, uma degustação ali do que, como funciona na prática o negócio. Você deu o exemplo de restaurante, então você tem acesso às partes internas. Isso é muito maduro, sabe? Então, você, um bom contador para auxiliar a interpretar todos aqueles resultados, assim, eu diria que é muito mais transparente, né? E uma coisa que me surpreendeu nesse momento, eu enxergava todos esses balanços, mas eu não enxergava os impostos, porque eles não colocam o imposto naquela planilha. Ele coloca o imposto, cada um vai pagar o seu de acordo com a empresa matriz, porque o imposto sobe para a pessoa física, é uma estrutura tributária diferente. Então, eu olhava e no começo eu achava que eu estava sendo enganado, até que eu procurei auxílio de um contador e ele me explicou, olha, o resultado bruto é esse, a tributação você vai enquadrar de acordo com o seu perfil de outros negócios que você tenha. E aí a sua alíquota vai variar de X a Y, entende? Então, se você não toma cuidado, você acha que aquela margem bruta é o resultado, sem saber que você tem um imposto além daquilo. Então, por isso que eu sempre aconselho a quem está especulando, fazer uma rodada, não só com um corretor de business, mas com um contador, entender todo o processo de ponta a ponta. Mas comparando esse imposto americano com o imposto brasileiro, quem é mais justo? Não tenho dúvida em dizer que o que retorna com os pagamentos para o americano é muito maior do que o que retorna, acredito, para o brasileiro. Aqui a infraestrutura, a simplicidade como as coisas funcionam, eu não tenho dúvida. Nós estávamos conversando antes do programa, batendo um papo, e uma das coisas que nós estávamos conversando é sobre a dolarização do investimento da pessoa, quando a pessoa começa a querer investir na América. Como é que se deu com você isso daí, e como é que você aconselha aquela pessoa que tem a ideia de fazer algum investimento nos Estados Unidos? Transfere tudo? Transfere pouquinho? Como é que foi com você e como é que você aconselha aí as pessoas que utilizam da sua assessoria nesse trabalho? Eu mesmo, como disse você mesmo, antes de morar aqui, eu já comecei a fazer um movimento aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta num banco americano em uma dessas viagens. A passeio, mas é possível a pessoa abrir essa conta até pelo Brasil por telefone com algumas opções de banco. Mas, olhando de forma macro, né, a minha sugestão para o investidor, aquela pessoa que tem um capital guardado, um capital que ela diversifica dentro de algumas opções de investimento no Brasil, seja imóveis, ações, renda fixa, poupança. Então, eu sempre olhei, no meu caso, eu comecei a pegar uma fatia desses investimentos e dolarizar, como uma forma de não só diversificar dentro dos investimentos do Brasil, mas diversificar a moeda, diversificar a economia, né? O Brasil, eu gosto demais e vejo muitas oportunidades no Brasil, né? Então, a gente não tem uma mensagem pessimista sobre a economia brasileira, não é isso, eu vejo muito potencial na economia brasileira, mas a gente conhece a necessidade de reformas de legislação que tem que ser feitas, questões políticas, inflação, é um país emergente, né? Então, colocar uma parte do capital em dólar, em uma outra moeda, para depender de uma outra economia, depender de outras
questões políticas, eu acho que é uma diversificação muito mais assertiva, porque eu passei por momentos, que acredito que muitos passaram, que quando você tem lá um problema político relevante, praticamente tudo cai. Qual é o investimento que você tem? Tudo trava, o mercado imobiliário trava, tudo. Então, ter uma parte do capital em dólar eu considero como uma estratégia muito, muito prudente, como um capital a longo prazo, né? Eu não sugeriria a ninguém fazer qualquer tipo de investimento em dólar, que seja só fazer uma simples transferência de uma quantidade em real para uma quantidade em dólar a curto prazo. Porque aí você tem questões cambiais, você tem toda uma movimentação, toda uma coisa que não faria sentido. Então, aquele dinheiro a pensar para longo prazo. Quando eu comecei a minha primeira transferência para cá, eu estava pensando isso como uma previdência, como algo a perder de vista, né? E a gente até deu um número interessante, fez uma conta rápida ali, nos últimos 5 anos, a inflação no Brasil foi ali em torno de 60%, e a valorização do dólar foi em torno de 70%. Ou seja, mesmo o dinheiro parado aqui, ele teria sido corrigido não pela uma remuneração bancária, mas sim por uma questão de valorização cambial. Porque às vezes as pessoas acham que dolarizando o recurso, eu vou botar 100 mil dólares fora, 200 mil dólares. Às vezes tem gente que pode achar, não, eu vou botar lá para quê, se não rende? Exato. E não é um pensamento se você olhar para a questão cambial, para a questão de proteção. Se você for olhar, eu vou deixar o dinheiro no banco lá, e lá ele vai ficar, de fato, não é a melhor estratégia, mas é o primeiro passo. A partir do momento que você fez esse movimento cambial, né? E eu sempre sugiro que as pessoas elas façam tudo da forma mais transparente possível, a questão de imposto, enviar o dinheiro para a corretora de câmbio, porque você declara no seu imposto de renda aí no Brasil o quanto você tem de saldo nos Estados Unidos. Então, esse dinheiro está lastreado, ele foi enviado de forma correta, você cumpriu as suas obrigações. Então, é uma reserva que você tem que está ali demonstrada, né? Então, às vezes tem essa preocupação também. Mas como é que eu faço com o imposto? Como é que eu vou fazer com esse dinheiro? É simples. O seu contador, no imposto de renda, ele vai inserir uma linha lá de que você tem uma conta nos Estados Unidos com o valor de tanto. Acabou. Bom. Agora, Leandro, como escolher o melhor investimento? Eu quero ir para Flórida, eu quero ir para Nova York, né? Quero ir para o Texas. Qual é a dica que você dá? Como escolher o melhor investimento? O que deve ser levado em consideração? Superado a fase, né, que nós acabamos de falar, que é a hora que a pessoa se decidiu investir em dólar, né, já tem uma parte do patrimônio que ela quer dolarizar, eu acho que isso já foi um grande avanço, já é uma grande diversificação de patrimônio, uma grande proteção para o patrimônio. Agora, o dinheiro estando aqui, fala, poxa, agora eu quero realmente investir em alguma coisa para tentar remunerar esse capital. Aí a gente tem que olhar bem para o perfil da pessoa, né? Qual é o perfil? Você é uma pessoa arrojada, você é uma pessoa de negócio, quer entrar num negócio aqui? Cuidado. O negócio que eu participava no Brasil, a franquia que eu tinha no Brasil, tínhamos um plano de expansão para cá. É um negócio totalmente diferente. O formato que se aplica à gestão comercial no Brasil não tem nada a ver com no formato aqui, né? Então, isso funciona para restaurantes, isso funciona para moda, isso funciona para uma série de negócios. Então, existe primeiro uma adaptação cultural. Não adianta achar que eu sou um bom empreendedor de restaurante no Brasil e vou replicar o meu negócio nos Estados Unidos. É um ledo engano, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos recentemente marcas de restaurante de altíssimo nível que vieram para cá com uma postura de replicar o business do Brasil e já fecharam as portas, né? Conheço também. Pensando em business, eu acho que tem que ter uma questão, um estudo cultural e montar uma estrutura de gestão por pessoas que entendem da cultura, né? Não adianta você pegar um executivo seu do Brasil, mandar para cá e achar que a coisa vai funcionar. O que ele entende do hábito de consumo daquele produto para o americano, né? Então, essa é a pergunta. Ele é um exímio, excelente gestor aí no Brasil, mas aqui não é o mesmo formato, a estratégia de venda. Então, pensar em dolarizar o patrimônio é uma coisa.
Pensar em comprar um business aqui demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de delicadeza, não é replicar o que se faz no Brasil. Então, eu daria um ponto de atenção para isso, porque você tem que ter uma imersão um pouco maior. Agora, indo para a linha de investimentos em imóveis, aí você está imobilizando o seu ativo num negócio, numa propriedade que tendencialmente tem uma valorização aí de 4 a 6% ao ano, né? E você tem um ativo imóvel que a gente sabe que os riscos são bem mais baixos. E aí, dentro desse ativo imóvel, a gente pode qualificar aí pelo perfil do investidor em algumas partes, né? O investidor mais conservador, que ele quer ter um imóvel ali com uma renda passiva, vai comprar um imóvel para ter uma renda de locação, risco baixo, remuneração também não é tão grande, né? Porque, diferentemente do Brasil, aqui quem paga as despesas do imóvel é o proprietário e não o inquilino. Então, quem paga os custos com condomínio, se estiver dentro de um condomínio, os custos de IPTU, né, o property tax, quem vai pagar a manutenção bruta do imóvel. Então, por exemplo, se estragou alguma coisa no imóvel, tudo isso é o proprietário, né? Então, deduzidas essas manutenções, o que sobra aí de remuneração de aluguel em torno de 4 a 5% ao ano. Não é uma grande renda e fazendo uma boa compra, mas já é melhor do que deixar o dinheiro parado, né? E dentro desse formato tem aqueles que preferem alocação a longo termo, né, que é a alocação para um ano, e aqueles que preferem aquelas casas de férias, as conhecidas casas vacation home, que as pessoas elas compram para alugar para a temporada e também tem a possibilidade de usar quando vêm visitar aqui. Então, é um outro formato de negócio também conservador. E aquele que busca uma remuneração um pouco maior, tem ali um risco um pouco maior, mais pequeno, comparado a um business, que é de fazer a participação em negócios de construção, né? E entrar com participação em construções, em business de construção, que é o meu negócio hoje aqui no Brasil, é o que eu faço aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É investir em novas construções, investir em negócios residenciais, que a gente tem aí o giro mais ou menos entre 12 a 16 meses, e você participa de uma rentabilidade um pouco maior. Então, você entende que depende muito do perfil, né? Como todo de qualquer aplicação, né? Como qualquer aplicação, exatamente, bem definido. Mas, assim, você falou agora a questão da construção, agora o final, um ponto que eu já ia tocar, que existem também os investimentos em imóveis, que a palavra não é bem consórcio, mas em grupo, né? Mais de uma pessoa compram a mesma casa, né? E ali termina comprando uma, duas, três, e termina um grupo de amigos tendo algumas casas que colocam para o aluguel e vão se revezando. Isso é uma opção também? É uma opção. Eu vejo o grupo sendo formado aqui tanto para entrar dentro de formar um pool ali de imóveis para uma renda passiva, para uma locação, para também para construção, né? Porque com esse câmbio de 5 e pouco, né, chegou a bater 5,60, a distância de você ter capital em dólar para conseguir ter acesso a investimentos aqui né, distanciou bastante. Então, hoje, para você pensar ali, uma casa popular, bem simplesinha, para você comprar ali uma casa com menos de 300, 400 mil dólares aqui na região de Orlando, você não compra. Uma casa de nível médio, né? Uma casa bem popular, afastada de Orlando, vai custar 250 mil dólares. Uma casa nova, né? E uma casa num padrão classe média um pouco mais, você vai gastar ali em torno de 700, 800 mil dólares. Então, é uma curiosidade de muitos, né, entender quanto custa um produto aqui, quanto custa um imóvel aqui, e saibam que o custo do metro quadrado da Flórida ainda é muito mais baixo do que dos estados de Nova York, dos estados da Califórnia, ainda, por incrível que pareça, hoje a gente tem uma migração enorme de empresas e de pessoas vindo para residir desses estados para cá. A quantidade de imóveis hoje que eu vendo para pessoas de outros estados aumentou assim disparadamente. Antes era uma coisa muito rara. E hoje, por uma questão de custo de vida, acesso a imóveis maiores e também por uma questão tributária, porque alguns estados eles têm a tributação sobre a renda federal e estadual.
e a Flórida não tem a estadual. Então, também é uma vantagem fiscal para muitas pessoas. Imagina você que sobre a sua renda anual, você vai pagar lá o imposto de renda federal e o estadual. Isso tem em muitos estados. E a Flórida isso isenta. Então, isso também se tornou um grande atrativo para pessoas de outros estados mudarem para cá. Eu tenho um imóvel aí, quero alugar. Qual o imposto? O imposto sobre a locação, ele não existe. O que existe é o imposto sobre a renda que deriva da... É como se fosse... A tributação aqui é como se fosse um lucro real aí no Brasil, para dar um exemplo. Tá? Reduzir as suas despesas e aí vai ver o que sobrou. O que sobrou vai enquadrar na alíquota de imposto. Então, essa resposta não é exata, não é X%. Ela depende de quanto resultado vai sobrar na última linha, depois de deduzida todos os seus impostos, e aí você vai pagar esse imposto sobre a renda. Ela parte de quanto? Ele vai uma variação, ele vai de 15% até 30 e poucos por cento. 30 e pouco, né? Que hoje aqui é os 27, né? Com relação à média do retorno, você falou aí em 4,5, né? Sabemos também que tem muita gente que vende sonho, né? Diferente de um profissional especializado como você, que tem a vivência, tem a experiência, né? Comprovada. Isso é muito importante na hora de escolher a pessoa que vai lhe dar essa assessoria. E também um outro ponto que eu acho que o nosso telespectador gostaria de saber. No Brasil, nós temos o IPTU, existe a escritura, o registro, né? Como é que funciona aí na compra do imóvel? Dois temas bem, bem interessantes. O primeiro deles vem em encontro àquilo que eu falei no começo do nosso papo. Se você for atrás só de um corretor de imóvel, que está ali, né, não estou generalizando, né, mas você pode ter uma resposta, e a mesma que eu vou te dar. O mesmo imóvel que eu te falei que dá de 4% a 6% ao ano de retorno para o aluguel, ele dá 10% bruto. O que ele esquece de falar para o cliente é, olha, a manutenção quem vai pagar é você. Então, olha, quem vai ter que trocar, quem vai ter que fazer isso é você, quem vai pagar o IPTU é você. Então, você pega lá o valor que você investiu versus o aluguel bruto, e aí ele pode contar meia história. Então, é por isso a importância de quando você for fazer um exercício de investimento aqui, você procurar um bom contador, procurar um bom corretor e Você acha que é no Brasil, né? Você recebeu, não, mas não declare tudo, não. Aí o negócio é diferente, né? Aqui não tem essa conversa, não. Então, assim, o retorno, eu diria hoje que o retorno, para a gente pensar numa média ponderada aqui na Central Flórida, tá? O retorno de aluguel, um bom retorno de aluguel, um negócio bem feito, ele vai fazer aí em torno de mais ou menos 0,5% ao mês, tá? 6% ao ano. E no investimento em corporação, em cotas de investimento, que é o meu negócio, que é a construção nova, ele vai fazer aí mais de 1% ao mês, mais de 12% ao ano, né? Considerando o mercado como está. Então, você vê que não são aquelas margens absurdas, como a gente está acostumado no Brasil, mas por quê? Porque o mercado é muito mais maduro. O giro do negócio é muito mais rápido. Eu hoje tenho as casas à venda, eu tenho as casas vendidas antes de ficarem prontas, né? Então, não existe aquele negócio de a casa... Não é que não existe. O momento do mercado hoje está muito aquecido, então as casas hoje elas nem terminam de ficar prontas. Vamos pensar quando o mercado estava numa situação normal. As minhas casas ficavam no mercado ali uma média de 45 dias. É muito rápido a venda. Então, e aí vem a sequência da sua segunda pergunta. Como é que funciona isso? Por que a coisa é tão rápida, né? Diferentemente do que existe aí no Brasil, que quando você vai vender um imóvel financiado, né, o imóvel está financiado, o imóvel é seu financiado, e eu, Leandro, vou comprar o seu imóvel financiado. Os bancos, eles têm um negócio que chama interveniente quitante. Então, o banco X tem que falar com o banco Y e eles têm que entrar num acordo do saldo devedor. Oi? Um quita o outro. Um quita o outro. E é uma coisa que não flui com rapidez, trava, e aqui é muito simples. Primeiro, a relação comercial entre comprador e vendedor aqui nos Estados Unidos não existe. Eu não conheço ninguém que compra as minhas casas. A gente nunca sentou numa mesa junto. A gente nunca assinou um contrato um olhando para o rosto do outro. Nunca. Toda a negociação ela é feita pela Title Company. É como se fosse o nosso cartório.
Então, essa pessoa vai e encontra meu imóvel. Então, ela fala assim, eu quero comprar esse imóvel. O imóvel custa $500 mil, custa $500 mil. Ele faz uma oferta e, primeiro, a oferta dele é em cash, é em dinheiro ou é financiado? A oferta dele, vamos para a simulação que é cash. É a mesma questão que a gente falou da empresa, ele tem que mostrar o dinheiro. Então, se ele está falando que ele vai comprar um imóvel de 500 mil em cash, ele tem que mostrar que ele tem um saldo, o extrato bancário para ele falar, olha, eu estou comprando em cash, está aqui o meu dinheiro. Aí o corretor dele manda uma oferta de compra com o extrato bancário e aí o vendedor analisa se aceita ou não. E no Brasil existe o famoso blefe, né? Justamente para não se perder tempo. No mesmo formato de oferta, agora, para quem vai comprar financiado, que a maior parte dos negócios aqui acontece financiado, o comprador ele vem com uma carta de pré-aprovação do banco, o valor que ele dá pré-aprovado. Então, ele manda essa oferta dessa casa de 500 mil, falando, olha, eu vou te dar 10% de entrada e vou financiar os outros 90%. E está aqui a carta do banco que eu tenho esse crédito já pré-aprovado. Então, não se perde tempo com trâmites bancários no meio da negociação entre comprador e vendedor. O comprador ele tem que ter feito toda a lição de casa dele com o banco dele antes, para ter essa carta de pré-aprovação, para quando ele mandar a oferta, ele falar, olha, estou qualificado para comprar. E aí vem a parte que simplifica tudo. Esse cartório, ele recebe, né, um depósito, que é um depósito de sinal, pouco dinheiro, $5.000, $3.000, e o contrato começa a rodar. Esse contrato começa a rodar e o cartório faz todas as pesquisas. Aquelas questões que aí no Brasil quem faz normalmente é o vendedor, entregar certidão negativa de débito, certidão negativa de dívida do IPTU, certidão negativa de condomínio, isso o vendedor não tem que se preocupar. O cartório faz tudo isso e o cartório apresenta tudo para o comprador dizendo, olha, o título está limpo, podemos seguir. Se tiver alguma dívida ou alguma coisa que não funcione nesse meio de caminho, o comprador pode desistir e pega o dinheiro dele de volta. Se tudo estiver ok, avança para a segunda parte, é feita uma inspeção no imóvel. Então, o comprador contrata uma empresa especializada em inspecionar o imóvel. Inspecionar o quê? As questões técnicas do imóvel, né? A qualidade do imóvel, se tudo está funcionando perfeitamente. E aí vem a segunda, ok, olha, o imóvel está ok, só que precisa trocar uma torneira. Aí o comprador e o vendedor negociam isso e aí avança para a próxima step, que é a questão bancária. A questão bancária vai ser um pagamento à vista ou não? Esse dinheiro é depositado na conta do cartório, então o dinheiro não sai da conta do comprador e vai para a conta do vendedor. Sai da conta do comprador e vai para o cartório. O cartório pega esse dinheiro, paga todas as comissões dos corretores, paga se tem condomínio aberto, paga a proporcionalidade de condomínio, eletricidade, tudo que está em aberto, o saldo que remanesceu, ele entrega para o vendedor. Acabou o negócio. Cada um assina no seu momento. Tudo isso acontece numa fração aí de 20 a 30 dias. E com relação à escritura e o registro, que no Brasil funciona dessa forma? O cartório já entrega tudo pronto. Aqui, no dia que eu assinei o contrato, dizendo, assinando a venda do contrato, esse dia eu já não entro mais no imóvel. Tudo acontece no mesmo dia. Eu assino o contrato de vender, na minha parte de venda, o comprador assina dele, ele já pega a chave e eu já recebo o dinheiro. Tudo acontece no mesmo dia. Diferentemente que aí a gente vê situações que você assina o contrato de venda e o banco do comprador vai te pagar daí 20, 30 dias o financiamento do imóvel. E às vezes a pessoa já está até usando o imóvel e você, vendedor, nem recebeu o dinheiro Mas ainda. existe o que também existe no Brasil, na hora que você vai vender um imóvel conhecido ITBI? Você tem um imposto que já é recolhido tudo pelo cartório. Todos esses impostos, que são impostos de registro, o imposto do imóvel, inclusive o cartório, ele te fornece um seguro de toda essa transação que ele fez. Por exemplo, daqui 3 anos aparece um herdeiro lá falando que aquele imóvel não podia ter sido vendido. O cartório é responsável, o seguro do cartório vai pagar essa conta. Não vai existir uma briga direta entre o comprador e o vendedor. O cartório é remunerado para dar essas certidões, para fazer o registro do imóvel, para pagar em aspas, o ITBI, para registrar fazer esse registro público. O cartório faz tudo. Tá, mas assim, me responda, eu não entendi. Para você comprar hoje um imóvel, você tem que pagar o ITBI, que é o imposto municipal. Você tem que pagar a escritura e o registro para o cartório, né? Existem esses 3 custos também aí, mas não, Jacques, existe só um e é similar dos 3 daí. Ou a prefeitura, na hora de vender, você não recolhe nenhum imposto para ela.
Sim, você recolhe uma taxa, eu não diria que é um imposto, é uma taxa pelo registro do imóvel, pela atualização de quem é o proprietário do imóvel. Então, você paga uma Vai taxa pelo valor da transação. pelo valor da transação, mas ele é um valor baixo, né? Hoje eu diria que todos esses custos adicionais, além das comissões, esses custos com cartório, essas despesas e tudo mais, elas ficam em torno mais ou menos de 1,5% da transação total, pagando todos os custos do cartório, as tarifas do cartório, os honorários do cartório, o imposto com a prefeitura, tudo, 1,5% mais ou menos. Hoje no Brasil só o ITBI é 2. É muito diferente. Por isso que os negócios aqui, eles acontecem com muita velocidade. As pessoas, elas trocam de casa com muito mais facilidade. Não me importa se minha casa está quitada ou está financiada. A hora que eu resolver vender ela, pouco importa para o comprador. Ele não vai ter dificuldade nenhuma se eu for financiado ou não. Ele vai mandar a oferta dele dentro do que ele quer. Eu vou aceitar ou não vou aceitar. Se eu aceitei, o cartório resolve tudo e daqui 20 dias ele está com a chave do imóvel na mão. Você disse um pouco antes que a maioria dos imóveis são financiados. Vamos supor, eu quero comprar a tua casa hoje, Leandro. Quero comprar. Estou no Brasil. Como é que eu financio? Hoje, você tem aqui as empresas especializadas em financiamento. Então, são os correspondentes bancários. É. Esse correspondente bancário, ele representa diversos bancos. Então, ele vai fazer uma análise, ele vai olhar a documentação, a estrutura financeira do Jackson e vai falar assim, olha, você tem o perfil para esse banco aqui. Porque você tem bancos aqui que eles financiam para estrangeiro, pedindo toda a sua documentação, toda a sua comprovação de renda, com juros um pouco mais baixos, né? E você tem aqueles que eles não exigem toda a documentação, exigem só o extrato bancário e uma entrada maior e um juros maior. Então, feita essa análise, ela vai te dizer o seguinte, olha, você consegue comprar com o banco X, os seus juros é de mais ou menos tanto, e vai te dar aquela carta que eu acabei de explicar. Olha, o Jackson está qualificado para um financiamento de até $500 mil. E aí você vai iniciar a compra, vai iniciar a busca pelo seu imóvel, entendeu? Certo. Mas, assim, você manda o quê? O imposto de renda, extrato bancário? O que é que vão solicitar para fazer essa análise? Imposto de renda e extrato bancário. Aí essa pessoa que é especializada nisso, ela vai fazer uma leitura do seu imposto de renda e vai falar, olha, vale a pena a gente fazer a sua qualificação usando o seu imposto de renda ou não? Vale a pena a gente só usar a sua movimentação bancária? Ela vai te pedir ali os últimos 12 ou 24 extratos bancários para mostrar a consistência ali da sua movimentação e aí o banco vai te pré-qualificar de acordo com aquilo que você movimenta. E essa análise, eu acho que ela é até um pouco parecida com o que a gente tem de análise aí no Brasil, essa questão de pré-qualificar de acordo com a sua movimentação, com o imposto de renda. O que muda é aquelas entradas baixíssimas, aqueles juros super baixos que a gente vê para o americano, para o estrangeiro não é assim. O estrangeiro ele tem que dar uma entrada maior, 20%, 30% do valor do negócio, e o juros mensal dele também é maior, 6%, 7%, 8% ao ano. Não é uma mamata como é para um americano qualificado com Social Security, que é o equivalente ao nosso CPF aí, com histórico de crédito, entendeu? Então, o banco ele assume um risco maior por você ser um estrangeiro, então, por isso, ele exige uma entrada de juros maior. E não é qualquer banco que faz. Mas é fácil de um estrangeiro financiar imóvel aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa, e gostaria que você falasse para o nosso telespectador com uma previsão, qual é a sua previsão aí para 2022 com relação ao mercado imobiliário americano? Olha, eu vejo como é o nosso nicho de negócio, a gente tenta ali sempre se antecipar às oscilações do mercado, porque todo negócio que eu estou começando agora, ele vai ter um giro para 14, 18 meses. Então, eu sempre tento me antecipar a qualquer oscilação. E a nossa leitura é uma leitura de que o mercado ele ainda tem muito a crescer. E eu vou dizer o porquê. Eu estou falando especificamente da Flórida. Tá? Por quê? Primeiro, por esses fatores que eu narrei há pouco. Você tem uma questão de migração, você tem muitas pessoas de outros estados mudando para cá. Você tem baixíssimo estoque. Hoje, as construtoras elas têm um inventário muito baixo em estoque. Então, se você tem baixo estoque e alta demanda, basicamente o negócio tem muita lenha para queimar. Mesmo que o juros americano suba
algum ponto percentual e que isso, de certa forma, desqualifique algum comprador, o estoque de imóveis ainda é baixo. Então, você ainda tem muita demanda reprimida, e eu considero aí tranquilamente, pelo menos, não é uma previsão, é o que eu estou fazendo. Eu ainda estou investindo agressivamente no mercado imobiliário aqui da Flórida nos próximos anos. Bom, estamos chegando ao final do Diálogo Empreendedor. Nosso programa tem o apoio do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema Fé Comércio, Federação do Comércio do Estado do Ceará, SESC Senac, e também do CREA Ceará e da Rede Participar Brasil de Tecnologia e Soluções em Software de Relacionamento. Conversamos com o Leandro Sobrinho, direto da Flórida, falando sobre investimentos, sobre negócios na América, e agradecemos, Leandro. Leandro, para quem quer consultar, tem várias publicações de artigos falando sobre essa temática de investimentos aí nos Estados Unidos, no nosso portal, no Economic News Brasil. E, Leandro, quero colocar à disposição o nosso portal, o nosso veículo, enfim, todas as nossas redes, para sempre compartilhar seus conteúdos de alto valor para os nossos leitores. E, novamente, agradecer a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, de contribuir um pouco aí com as pessoas que têm interesse em dolarizar o patrimônio, têm dúvidas sobre essa questão. É sempre um prazer dividir um pouquinho dessa experiência e estar à disposição de todos os canais que você representa, porque é um canal sério, é um canal que a gente admira. Estamos à disposição. Uma boa noite para todo mundo. Lembrando, siga o Instagram, @Economic News Brasil, que lá você vai poder ficar atento a todos os nossos conteúdos de valor que são produzidos pelo Economic News Brasil, uma startup que é o seu portal de empreendedorismo. Obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau!